Senhor Jesus? Amém. Quem trouxe Bíblia, abra comigo. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15. Deus da glória, Espírito Santo, Versículos 1, 2 e 3. oh aleluia, Como eu disse na terça-feira, hoje eu quero ver se eu consigo concluir a palavra sobre a coça, ou como algumas Bíblias diz, cerco. Amém, irmãos? amém. A Bíblia vai dizer assim, segundo Samuel capítulo 15: e aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedeu que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Correndo Salmos 42. Aleluia. Os irmãos, como bom leitor da palavra, já sabem o que está escrito. 42, versículo 1. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Fecha a tua Bíblia e também os teus olhos. Vamos orar no nome de Jesus Cristo, pois somos dependentes do Senhor. Aleluia. Necessitamos da intervenção do Senhor. Pai, diante da tua presença, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, foi lida à tua igreja, Senhor. Meu Deus, e a intenção, ó Deus eterno, dessa palavra é compreendermos, meu Deus, o desejo do Senhor para com as nossas vidas. Portanto, meu Deus, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, eu venho, meu Deus, ó Pai, me apresentar diante do Senhor. Meu Deus, ó Pai, porque dependo de Ti, meu Pai. Se o Senhor, meu Deus, ó Pai, não falar o meu coração, não tenho o que falar à tua igreja. Portanto, meu Deus, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que eu venha descer a olaria do Senhor, meu Pai, para ouvir as tuas palavras e transmitir a tua noiva. No nome de Jesus é o meu pedido, e já te agradeço, porque sei que o Senhor, ó Pai, não nos deixará órfãos, meu Senhor. No nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode assentar. Peço atenção, tá, irmãos? Você que me conhece sabe que se você conversar, eu vou parar de pregar e vou olhar para você. Pastor, queria beber água agora. Vai descer uma água fresquinha aqui agora. Banheiro, segura mais um pouquinho. Eu vou tentar pregar em 30 minutos, tá? Irmãos, o texto que aqui nós lemos, segundo o livro do profeta Samuel, no seu capítulo de número 15, vai trazer a história de Davi e de seu filho Absalão. Quem já leu a Bíblia sabe que a história bíblica vai dizer que esse homem, ele era formoso, era belo, era o terceiro filho de Davi, com uma mulher por nome de Maca, filho de Tamar, rei de Jesus. A Bíblia vai trazer a igreja do Senhor Jesus
o texto que nós lemos, a profecia se cumpriu na vida de Davi. Os leitores da palavra sabem que Davi, um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, a própria Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 22 vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas alguém pode até me perguntar, mas como pode alguém que é segundo o coração de Deus errar da forma que Davi errou? Primeiro, nós não estamos aqui para julgar Davi. Deus não nos deu esse poder. Mas ao examinar a Bíblia, nós compreendemos que o rei, em todos os períodos em Israel, era o primeiro a estar na frente do exército. Quando uma nação saía para a batalha, para conquistar terras, o seu rei tinha que estar de frente daquele exército. Nós bem sabemos que o exército poderia ser o mais numeroso possível, mas se o seu rei fosse morto na batalha, todo aquele exército era considerado derrotado. Eu começo a entender agora o que o salmista, no Salmo de número 24, vai trazer a igreja de Cristo. Foi feita uma pergunta e ele vai dizer: quem é este rei que vem entrando aí? No versículo de número 10, o salmista faz a questão de dizer: este é o rei da glória. Eu começo a compreender a Bíblia, a palavra de Deus, o teor da palavra do Senhor Jesus. O salmista dizendo: esse rei, ele jamais perdeu uma batalha. Sabe por que você nunca foi derrotado, irmãos? Porque o seu rei nunca perdeu uma batalha. Se você analisar a Bíblia no livro de Apocalipse, ela vai chamar ele de o Rei dos Reis. No livro de Mateus, ela vai chamar ele de o Rei dos Judeus. Eu começo a entender o próprio Jesus dizendo: ele jamais perdeu ou perderá uma batalha. Aí se você me dizer: pastor, mas a Bíblia no livro de Apocalipse vai dizer sobre a batalha do Armagedon, que vai ajuntar nações, vai ter um anticristo contra o próprio Jesus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O próprio Senhor, usando Paulo, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo de número 2, versículo de número 8, obreiro deles, o próprio Deus vai dizer para mim e para você, confiar nele, dizendo: o anticristo, todos os seus adeptos serão desfeitos, não por uma batalha, somente pelo sopro da boca de Deus. O que eu quero trazer de esperança e de confiança para a tua vida: continua na posição de Deus. A batalha do Armagedon, por mais que alguns pensem que vai passar, o próprio Deus está garantindo a vitória da igreja, dizendo: olha, continua na brecha, porque naquele grande dia, apenas com o sopro da sua boca, eu vou desfazer o anticristo. Voltando à palavra bendita do Senhor, a Bíblia vai dizer que esse homem, por nome de Davi, ele devia ter ido para a batalha com todos os seus soldados, o seu exército, mas um dia ele decide ficar em casa, no seu palácio real. A palavra de Deus vai dizer que ele sai no seu terraço e pelos olhos ele contempla algo que não devia ter contemplado. Por quê? Porque quando você vai para a batalha, nada chega aos teus olhos que não agrada o Senhor. Você perdeu tempo de ter dado glória a Jesus. Mas quando você deixa de ir para a batalha, o inimigo sabe trabalhar. Ele vai colocar coisas que não devem diante de você.
Ele vai te levar aos teus olhos coisas que não devem. Davi olhou Batseba se banhando, desejou, pecou por 2 vezes, pecou por olhar e por consumar o pecado. Portanto, Deus levanta o profeta Natan. É aquilo que eu disse na palavra devocional. Às vezes queremos ouvir palavras que vão nos alegrar, mas na realidade o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós nos coloquemos na posição que Ele nos chamou. Alguém pode até pensar e perguntar: pastor, mas não tem como viver uma santidade que o Senhor está pregando. Quem leu a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no seu capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer que o Senhor nos chamou para ser santo e irrepreensível. Alguém vai dizer: pastor, mas não tem jeito, eu erro muito. Sabe por que às vezes nós erramos? É porque falta vigilância. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, Deus, Ele não te chamou para você orar primeiro, nem para você jejuar primeiro. Ele te chamou para você vigiar primeiro. Se você vigiar, você erra menos. Se você vigiar, você consegue viver uma vida em santidade. Portanto, a Bíblia vai dizer que o profeta Natan vai chegar e vai dizer: olha, o filho que Batseba está esperando, ele não vai viver, ele vai morrer. Não adiantou Davi orar, não adiantou Davi jejuar. Deus não aprova o pecado. A própria Bíblia vai dizer agora que o próprio Deus, através do profeta Natan, vai dizer: olha, a espada jamais vai atacar na tua casa. Segunda promessa, a terceira promessa, ou seja, consequência que Davi recebeu, é dizendo: olha, vai vir alguém da tua casa que vai deitar com a sua mulher. E isso é terrível, irmão. Já viu que tem aqueles crentes que não vigiam? Aí eu estou dizendo tanto homem como mulher, irmão. Tem homem que não pode ver uma moça bonita na rua, que logo ele acompanha com os olhos. Tem varão que não pode ver um varão bonito na rua, que ela acompanha com os olhos. Aí eu começo a entender que o próprio Deus está dizendo: assim como você deitou com a mulher do seu companheiro, alguém vai deitar com a sua mulher, Davi. Alguém vai deitar com a sua mulher. Que é isso, pastor? Deus não falou isso. Quem já leu a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. E tudo aconteceu. Primeiro, a vida do filho de Davi com Batseba morre. Pastor e Salomão não era o primeiro. Segundo, a própria Bíblia, ela vai dizer que a espada não se apartaria, ou seja, o filho foi levado. O terceiro castigo de Davi foi de alguém da própria família deitar com a sua própria mulher, Absalão, o seu terceiro filho. Portanto, eu quero adiantar, porque o horário está apontando para mim. A Bíblia vai dizer agora, irmãos, que Absalão era um homem impossível. A Bíblia vai dizer que ele tinha uma irmã muito bonita, assim como minha esposa. E a Bíblia vai dizer que Amnon desejou ter um contato com ela, não podia. O contato físico, quem já leu o livro de Levítico vai dizer: não pode ser entre família. Mas Amnon desejou, aconselhado por um homem que não tinha nada de Deus, Jonadab, disse: Amnon, vai lá, faz o que você quer. Hoje, que pena que eu não estou com todo mundo aqui na igreja, porque eu vou dizer: olha para o teu irmão. Salomão vai dizer à igreja de Cristo, no livro de Provérbios: anda com sábio e sábio, anda com sábio e sábio. Você está entendendo? Com quem você tem que andar? Aleluia, Jesus. Quem já leu a passagem de Marcos 2 sabe o que eu estou dizendo. A Bíblia vai dizer que ali havia um homem que tinha deficiências
Melhor dizendo, não conseguia andar. Mas ele tinha amigos, ó. Ele tinha amigos que aproximavam ele de Jesus. Eu vou fazer, olha para o teu irmão. Por gentileza, diga assim: seja meu amigo, mas me aproxima de Jesus. Amigo verdadeiro te aproxima do rei. Mas Jonadab não fez isso. Jonadab olhou para Abinom e disse: ó, pode pegar Tamar. Mas Absalão, ao olhar aquilo, não gostou. Absalão disse para ele: eu vou te matar. Passou 2 anos, Absalão cumpriu a promessa. Mas a Bíblia vai dizer que ele foge para a terra do seu avô e fica lá por 3 anos, pensando que fugiria primeiro do juízo do rei, depois do de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi passaram 2 anos sem saudade de Absalão. Qual é o pai que não tem saudade de Absalão, ou seja, do filho? Qual é o pai que não deseja? Eu estou aqui, a minha filha está em casa, eu estou com saudade já delas. Qual é o pai que não tem saudade dos filhos? Agora imagina, a Bíblia vai dizer que Davi disse a Joabe: ó, traz Absalão. Mas algo me chamou a atenção. Davi mandou chamar Absalão, mas ficou 2 anos sem ver. Era para ele voltar para o reino. Porém, para ouvir o rei, precisava de ter um conserto. Deus está dizendo durante esses dias com a igreja algo diferente. Absalão volta e passa o tempo e não vê o pai. Mas querendo chamar a atenção de Davi, a Bíblia vai dizer que ele põe fogo em algumas propriedades de Joabe. Chamou a atenção de Davi. Mas a Bíblia vai dizer que ele foge. Vou fechar, Jesus. Ele vai para Hebrom. E quando ele vai em Hebrom, segundo o capítulo 15 que aqui nós temos, em vez de chegar ali, a Bíblia vai dizer que ele mentiu. Ele vai dizer para o povo de Davi, dizendo: eu vou lá em Hebrom, porque eu tenho que fazer cumprir um voto ao Senhor. Mas quando chega lá, o voto dele era o seguinte: não vai até o rei Davi não, porque ele não pode ouvir, tá? Ele começou a inflamar o povo. Ele vai dizendo por um: não vai até Davi não, porque ele não quer te ouvir. E segundo a Bíblia vai dizer que durante um tempo ele conquista a confiança do povo de Hebrom e começa a reinar ali, a ponto de desejar o trono de seu pai. E quando ele começa a reinar em Hebrom, a Bíblia vai dizer que ele se levanta contra Davi. Davi foge de Absalão. Alguém vai dizer: pastor, mas eu não entendo Davi. Antes de me aprofundar no estudo, eu também não entendia. Sabe por quê? Davi, antes de ser ungido, lutou com urso e com leão. Agora, como pode o seu próprio filho vir contra ele e fugir? Tem batalha, irmão, que é melhor você recuar. Eu não sei se você está me entendendo. Tem batalha que é melhor você não lutar. Pastor, mas e se levantar contra mim? O que a Bíblia nos ensina é você que batalha ou o Senhor. O profeta Jeremias, no seu capítulo 1, versículo de número 19, o próprio Deus se levanta quando chama Jeremias e vai dizer: Jeremias, vão pelejar contra a tua vida, mas não vão prevalecer. Quando o próprio Deus levanta para falar com Josafá, a aliança que ele tinha feito com Acabe era uma aliança que Deus não aprovava, e Josafá estava no estreito porque estava numa batalha que não era dele. O próprio Deus olhou para Josafá e disse: olha, Josafá, nessa peleja você não vai pelejar não. Você sabe o que Deus quer de mim e de você? É só posição. Olha para o teu irmão, por
mais que esteja longe de você, por gentileza, diga para ele: Deus quer a tua posição. Você quer ser profeta de Deus, sim ou não? Diga para o teu irmão: toma vergonha na lata. Eu sei que é difícil, mas a própria Bíblia, o próprio Deus olhou para Josafá e disse: Josafá, nessa peleja você não tem que pelejar, ficai de pé. Você sabe que essa palavra diz no hebraico? A palavra de pé é posição. Posição. Deus é pé da minha vida, a sua vida é posição. Pastor, e se alguém se levantar contra mim, vier perseguir a minha vida, Deus está dizendo: coloca na posição que eu batalho por você. Coloca na brecha que eu batalho por você. Eu já contei aqui na igreja casos de uns 7, 8 anos atrás, quando um infeliz de um presbítero que congregava comigo arrancou a mochila e disse: pastor, vem. Se fosse há 17 anos atrás, o muro da industrial contaria uma história. Ali os irmãos sabem que eu chamo disso bem bom. Mas como Jesus me chamou, me tirou das drogas, do tráfico, me tirou da cachaça, eu falei com ele: filho, eu não vou brigar com você. Sabe o que Jesus fez? Jesus batalhou por mim. Minha esposa está aqui, ela sabe. Foi embora para uma cidade, depois precisou de nós. Pastor, o que o senhor fez? Eu ajudei. Se levantar contra a tua vida, não vira o rosto. Lembra o que Jesus ensinou? Se te baterem numa face, da outra. Jesus não está dizendo que é agressão física, não. Jesus está dizendo para a igreja do Senhor: é amor que te supera, é o amor que te faz você ser quem você é. Davi então foge. Davi foi embora. Jesus amou. Mas passado um certo tempo, ninguém consegue levantar contra o ungido de Deus e ficar impune, irmãos. O salmista no Salmo 105, versículo 15 vai dizer: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Aí você pode perguntar: pastor, mas ungido é só o senhor que é pastor? Não. Ungido é aquele que foi chamado por Deus. Ungido é aquele que foi escolhido por Deus. O que aconteceu, o próprio Deus veio de encontro a Absalão. Davi disse para o seu soldado: vai até ele e traz ele para mim, não faz nada com ele. Porém, a Bíblia vai dizer que ao fugir os soldados de Davi pelo deserto, ele tinha o cabelo longo, e no meio de um bosque ele fica preso pelos cabelos. A Bíblia vai dizer que os soldados de Davi não tiveram pena. Eu não sei se você está me entendendo. A própria Bíblia, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, ela vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de eu e você não ser consumido. Hoje é assim, mas quando a trombeta soar, não haverá misericórdia. O juízo de Deus virá. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E terá que comparecer diante do tribunal do trono de Deus, grandes e pequenos, pobres e ricos. Não teve como Absalão fugir. Sabe por quê? Quem batalha por você é Deus. Quem peleja pela tua vida é Deus. Quem vai te sustentar é Deus. Deixa eu chegar na palavra que eu quero ministrar à igreja de Cristo. Não vou nem abrir meu esboço, senão eu vou ficar aqui até meia-noite. Mas eu tenho que cumprir horário.
A Bíblia vai dizer no Salmo de número 42, sobre Davi dizendo sobre a coça oceânica. Davi escreveu esse salmo justamente por causa da perseguição de Absalão contra ele. Davi se comparou com uma coça. A coça, irmãos, durante a sua vida, durante a sua trajetória, ela produz um odor. Você já viu quando você trabalha ou faz exercício físico, você transpira, e a sua transpiração ela provoca o quê? Um odor. Alguns um odor bom, outros um odor que só Jesus. Mas que produz. Davi estava dizendo: ó, eu estou caminhando e eu estou produzindo um odor. E esse odor, na terça-feira eu disse aqui, que simboliza o pecado. O que a coça ou Davi fazia? Ele estava dizendo: assim como a coça anseia pelas águas, minha alma tem sede de ti, ó Deus. Davi estava dizendo: eu vou correndo para as águas. Eu vou conjecturar. A água simboliza a palavra de Deus. Davi estava dizendo: quando eu chego nas águas, eu não vou beber primeiro. Segundo os estudiosos, vai dizer que esse animal, ao chegar na fonte das águas, ele deita nela, ele se lava. Por quê? Para poder tirar o mau cheiro. O que acontece, irmãos? O predador da coça não consegue sentir o cheiro dela. Você perdeu tempo para ter dado glória a Deus. O predador da coça não consegue ir atrás dela pelo cheiro, porque ela se lavou na água, na palavra de Deus. É aqui que você se limpa da sujeira. Pastor, é uma indireta? Não, é uma direta mesmo. A igreja de Cristo precisa entrar nos rios de água viva de Deus e se lavar, porque Pedro disse, capítulo 5, versículo 8: o meu e o teu adversário, ele está bramindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. E o leão só vai atrás de quem ele sente cheiro de carne. Sobre a minha vida e sobre a tua vida, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na parte bíblica, tipologicamente dizendo, simboliza e tem o símbolo do azeite. O que eu estou dizendo? Leão não gosta, não sente cheiro de azeite. Leão sente cheiro de carne. E se ele sentir cheiro de carne, ele vai atrás. Mas o Senhor hoje convida: venha lavar, venha se lavar no rio de Deus. Para mim encerrar o horário já estourou. Hoje pela parte da manhã eu dizia: esse animal ele tem pequena estatura. Sabe o que Jesus está dizendo? Não queira ser grande, irmão. Tem crente que prega, canta, faz outras coisas, acha que é o maior, mas não sabe que é o menor da casa de Deus. O próprio Jesus foi interrogado em Mateus 18 por um dos seus discípulos, dizendo: Senhor, quem é o maior? É interessante, irmão, alguém perguntar querendo saber quem é o maior. Eu já sei quem é o maior. O maior é Jesus. Entre nós não tem ninguém maior. Somos iguais. Eu não sei se você já entendeu. Você foi chamado para ser servo de Deus. Você sabe o que a palavra servo diz? Escravo. A Bíblia vai trazer para a igreja de Cristo que esse não é pequeno. Então, nesta noite, o que o Senhor Deus está dizendo para a minha vida e para a sua vida: seja pequeno, não seja orgulhoso. O Salmo 131, eu vou passar um pouquinho, mas não tem jeito. O Salmo 131, quando Davi estava sendo acusado de querer usurpar o trono de Saul, o súdito de Saul dizia: olha, Saul, Davi quer usurpar o teu trono. Davi olha para ele e vai dizer: olha,
isso não subiu ao meu coração. A Bíblia vai dizer que quando ele assume o trono de Israel, ele vai olhar para todos os seus liderados e vai dizer: olha, Israel, alegra-te no Senhor. Você já viu que hoje, infelizmente, muitos estão alegrando com as coisas da terra, estão se alegrando com momentos da terra, mas Paulo me ensinou e vai me ensinar também dizendo: pensa nas coisas que são de cima, porque da terra são coisas passageiras. Eu encerro a palavra de Deus aqui dizendo: a costa, irmão, quando ela não consegue achar água, ela fica sem direção. Eu não sei se você vai me entender, mas eu encerro a pregação. A palavra vai dizer que a água simboliza a palavra. Eu quero te dizer, o crente, quando ele está sem a palavra, ele fica sem a direção. Você pode amar os louvores, você pode amar as profecias, você pode amar o movimento, mas se não tiver a palavra, você vai perder a direção. Se não tiver a palavra de Deus, você vai perder a direção. Portanto, a Bíblia vai dizer que a costa anseia pelas águas. Fica de pé no nome de Jesus. Um dia o Papai do Céu vai converter o povo aí, para liberar nós tudo a Jesus. Jesus amado, passei 2 minutos. Vamos lá, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, no nome de Jesus Cristo. Foi muito bom cultuar com você. Feliz por te ver de pé. Feliz por ver o talento que Deus deu a Manu.